O assunto hoje tá maravilhoso, hein? Eu achava que o único assunto maravilhoso dessa semana aqui era sobre o assunto Palmeiras. Ai. Mas não é só ele, não. Nós estamos falando hoje de um assunto assim de ponta, hein? De ponta. Meu querido Gabriel, né? O Gabrielzinho deu risada aqui. Ô, Gabriel, psicólogo, até que ponto também, até acho que vocês como psicólogos já... Eu sei que vocês não podem ter nenhum tipo de... Você tem que saber separar bem o que é a profissão, a ciência no qual vocês estudaram sobre religiosidade. Mas até que ponto vocês entendem que há uma importância em casos de pessoas que estão no desespero, a família que chega ao ponto de tomar algumas decisões junto com o psicólogo, de ter uma religião. Até que ponto a religião ela é benéfica em momentos, como até o doutor mesmo falou. O nosso país está envelhecendo, a tendência é começar a ter mais tipos de mortes assim. Até que ponto a religiosidade ela é importante? Legal. Eu quero falar de duas coisas. Ótimo. Fica à vontade. Eu acho que vou comentar primeiro o que o doutor falou, que eu acho que é hiper importante, né? Realmente a nossa população está envelhecendo e o que precisa também ter um entendimento político, né, de sociedade, atitudes e questões pré. Então, assim, fazer com que as pessoas, logicamente é um conceito muito amplo, mas se cuidem antes, comecem a fazer exercício físico. São prevenções. A prevenção, eu acho que é a palavra-chave, né? Porque quanto mais você tem um corpo ou trabalha para ter um corpo mais saudável, tanto na alimentação quanto realmente na atividade física, quanto uma mente mais saudável, você tem uma probabilidade maior de envelhecer melhor. Lógico que vão existir doenças que são inevitáveis. Vão surgir. Agora, você vai ter um envelhecimento muito mais saudável. Talvez você tenha menos chance de ficar frequentando o hospital toda hora e assim por diante, né? Isso é um conceito de quanto antes você cuida, mais você tem chance de ter uma velhice mais saudável, né? E a parte da religião, padre, eu vejo assim, de forma geral, todo mundo pode ter a religião que quiser, né? A crença que quiser, desde que ela não seja cega, porque tudo que é demais é veneno, no sentido de ser 8 ou 80, né? Sim. Não acreditar em nada ou acreditar muito piamente em alguma coisa. Mas que a religião, a gente sabe, a gente vê que, por exemplo, eu trabalhava com grupos de álcool e drogas, né? Com usuários, com dependentes químicos. E as pessoas que frequentavam uma religião, elas tinham mais sucesso na saída, a deixar de lado a droga, a conseguir se manter mais tempo abstêmio e tudo mais. Por quê? Porque era um conjunto de fatores, dentre eles a religião, porque a pessoa ia na igreja, se sentia bem lá, era apoiado pelas pessoas que estavam lá, entendia o que o padre falava. A aceitação de sofrer. Também, perfeito. Eu estou passando por isso e talvez o fato da espiritualidade que a pessoa viva, né, doutor? Isso pode ser um benéfico para uma aceitação do momento que ela está indo embora também. Isso também pode ser benéfico, que nem o Gabriel está colocando, né, doutor? Eu concordo plenamente com o que o Gabriel falou, mas eu gosto de uma frase que chama assim, a sacralidade da vida. Eu acho isso importante, tá? E quando eu vendo e pregando isso, a sacralidade da vida, na minha formação como médico, eu sou para tratar a vida, não para induzir a morte. Muito bom, tá vendo? Bacana isso, né? Então, gente? eu posso aliviar o doente, eu posso dar um conforto para o paciente, dar as melhores condições possíveis, tá? Mas eu jamais induziria, tá? Isso é uma questão socioeconômico e cultural, de país para país. Sim. Então, olha só, quantos países têm eutanásia e quantos não têm? Volto a enfatizar, no Brasil, eutanásia é crime. Tá? Perfeito. Não pode dar prisão, é crime, é homicídio. Tá? Nós temos aqui um filme que é muito legal, é um documentário, na verdade, da Netflix, que mostra muito sobre o assunto que hoje nós estamos tratando aqui
Vamos ver um trechinho, que eu acho que é super legal, né, doutor e Gabriel? Vamos. Dá uma olhadinha aí, gente. Olha que bacana. Selena, can you squeeze my hand? Here's the reality. We're all going to die. Everyone standing in this room is going to die one day. And it's good to have a little bit of a say in how. I want to make sure that she knows that we've explored all the options. Every day, people are attached permanently to machines. My concern is we're going to cause more suffering without likely benefit. The other approach is let her pass naturally. It would feel like murder to pull her life support. If I had to make the decision for myself, then take me off, and if I breathe on my own, then that's fine, that's God's will. Amen. How would you feel if you were not getting better on a breathing machine? Then I don't want to be on a breathing machine. It's his decision, but I don't want to see him go. We're going to support you through this. Pull the crash cart in. She won't wake up from this in a meaningful way. Mama? Knowing at some point you got to get to that reality, and now it's here. Aí, ó, gente, um filme legal, né, doutor? Pra gente trabalhar esses assuntos, não é? Olha, é polêmico, mas está caindo na nossa realidade hoje em dia. Isso que o senhor está fazendo é para fazer todos pensarem. Tá? Eu, todos em casa, você reavaliar novamente, grupos de pessoas se reunindo, acho que a gente tem que porque a gente começar a discutir Nós isso. estamos vendo um mundo que só retrata para nós, né, onde nós estamos, que fala assim, viver é bom, você tem que decidir o que é melhor para você, busca o seu sucesso, busca as suas vantagens, viva bem, adquira, troca. E a gente nunca fala de algo que vai acontecer com todo mundo, que é esse finito, que nós somos finitos, nós vamos ter um fim. Vamos falar a frase novamente? Vamos. Olha, o doutor fez uma frase aqui que deixou a rainha e a mim. Ficamos assim com as pernas bambas. Pode repetir, doutor? Essa frase não é minha, Caetano Veloso já cita ela numa música, mas quem criou essa frase foi Maria Antonieta. De perto, ninguém é normal. Eu sou normal! Boa, rainha, essa é pra você, hein? Rainha Antonieta, hein? Mary Streep chegou. Doutor Vanderlei, diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, o senhor colocou uma realidade que foi assunto também para nós desenvolvermos aqui, esse envelhecimento da sociedade brasileira, né? Então, a questão é a seguinte, o senhor gostaria de fazer algumas considerações em relação esse problema de a gente chegar a ter que enfrentar, todos nós vamos ter que enfrentar um dia o falecimento, ir embora, cada um talvez vai ter uma maneira para isso acontecer, ou vai ser na velhice, ou vai ser num acidente e a pessoa não vai ficar boa, depois vai falecer também. O que o senhor, com o seu profissionalismo dentro da medicina, da área que o senhor atua, que é a parte do neuro, o que o senhor diria para todos nós que estamos aqui discutindo esse assunto? Como nos preparar? A gente fala muito da era da prevenção, até o Gabriel colocou muito bem. O que o senhor diria assim para a gente já nos preparar, pé no chão, sei lá, nós vamos morrer sim, mas tem que saber como lidar. O que o senhor diria como médico? Eu diria que a primeira frase, ninguém está sozinho. Esse sofrimento de ver alguém partir e partir progressivamente e lentamente, acontece em todas as famílias. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Já aconteceu comigo. Comigo? Aconteceu com todos nós. Então, não existe uma fórmula como você se preparar. Depende da sua formação, depende da sua religiosidade, depende da sua formação cultural, depende da sua vivência, do ambiente que você viveu, das condições econômicas. Presta bem atenção, nós somos um país pobre. Cuidados paliativos é uma coisa fundamental, tá? Fundamental. Mas ainda nós não conseguimos ter isso dentro dos hospitais de uma forma adequada para todo mundo, tá?
Tá? O governo não oferece isso de uma forma equânime, igualitária para todos nós. Eu posso ter, você pode ter, outra pessoa com condições melhores também podem ter. O serviço social não oferece isso de uma forma, num número grande, de uma forma equânime. Tá? Claro que as tecnologias estão nos ajudando, as tecnologias vêm para ajudar a medicina. E a gente tem que olhar exemplos de pessoas ao lado. Sabemos que não estamos sozinhos, exemplos de outros países. Por exemplo, a Inglaterra é o exemplo principal de cuidados paliativos. Vamos copiar aquilo que for possível, nós médicos, ou a sociedade, ou os governos. Tá? Só uma coisa, um país bem desenvolvido economicamente, ele é mais a favor de preservar a vida dos seus contemporâneos dali, do seu país, ou eles também acabam falando, dá muita despesa ter uma pessoa doente? Não, claro que dá despesa. Isso é um custo social. É um custo social e vai aumentar. Quanto mais velha a população, o país tiver de população mais velha, maior é o custo social, maior é o custo familiar, maior vai ser os sofrimentos para todos nós. Entende? Então, isso é uma realidade que nós temos que enfrentar no dia a dia. É fácil? Não. Então, esse programa, isso que você está difundindo, aquilo que eu falo, o Gabriel fala, ou outros falarão, vamos fazer o chamado brainstorm, uma tempestade cerebral para todo mundo pensar. Legal. Olha aqui, o Altos Papos aqui. Eu vou soltar um VT aqui para você, porque é o seguinte, segundo o que nós, que temos uma fé cristã católica, quem morre nunca volta. Ou morre ou não morre. Se morreu, morreu. Se não morreu, não morreu. Agora, dá uma olhadinha no VT de um assunto que eu quero tratar aqui com meus queridos amigos aqui. Olha o VT primeiro. Relatos como esses sempre provocaram polêmica. Afinal, como alguém pode provar que existe vida depois da morte? Tudo que há são histórias contadas por pessoas que estiveram clinicamente mortas. No entanto, são relatos sempre questionados pela ciência. Mas agora, um cientista renomado garante que existe sim vida após a morte. Ibn Alexander é um neurocirurgião, um dos médicos mais respeitados da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele tem 59 anos e viveu uma experiência intrigante em 2008, quando ficou em coma por uma semana. O médico teve uma infecção rara. O cérebro dele simplesmente parou de funcionar. Foram 7 dias com o cérebro desligado e chances mínimas de sobrevivência. Quando acordou, a equipe médica ficou surpresa. Ele estava totalmente consciente, lúcido, sem nenhuma sequela. Alexander conta que enquanto esteve em coma, tudo parecia escuro, embaçado. Ele não tinha consciência do corpo, dos braços e das pernas e tinha a sensação de estar voando em uma asa de borboleta. Ele escreveu um livro recém-lançado onde conta como foi a experiência nesse suposto mundo espiritual. Doutor Vanderlei, o senhor é a tua área. Não. É a tua área essa aí, hein? Coincidência que ele é neurocirurgião também. Agora eu quero ver. A sua opinião como médico que o senhor é, né? A pessoa... existe o quase morreu? Quase morreu? É um termo que chama-se experiência quase-morte, tá? São aquelas pessoas que foram e voltaram. Todos eles têm um relato, esse não era o assunto de hoje, tá? Mas tem relatos que a gente, por literatura, tá? Não é experiência pessoal. Sim. Que veem luzes, que andam por um túnel, tá? Então, que veem luzes fulgurantes. Testemunhos. São testemunhos dessas pessoas. Essas pessoas que passaram por ou parada cardíaca, ou um acidente, entraram em coma e depois voltaram. Sim. Então, isso são relatos de pessoas. Sim. Tá? A física também explica um pouquinho isso. Tá? Existe um austríaco chamado Erwin Schrödinger, tá? Que ele acha que se você botar... O termo correto é chamado gato de Schrödinger. Ele acha que se o gato morrer aqui,
morreu, mas dentro de uma caixa de papelão, mas as suas moléculas estão indo em algum outro lugar. Então, isso não tem correlação, são duas coisas um pouquinho diferentes, uma física e uma espiritual ou uma experiência pessoal, tá? Mas isso é um tema contraditório, tá? Eu acho que tem que ter relatos, mais relatos, mais relatos. Essas experiências são válidas, esses grupos de pessoas se podem reunir, podem trocar informações via internet, seja lá de que forma for, mas ainda é bastante polêmico. Eu não fui até lá e voltei. Eu não posso falar. Eu sei o que relatos. Entendi. Hã? Gabriel, você pela tua experiência já como na psicologia, como é que você lida com esse tipo de assunto de pessoas que falam, olha, eu acho que eu morri e voltei, né? Assim, eles usam esse termo. Sim. Como é que dentro do campo dos seus estudos, como é que você falaria sobre esse assunto? O que o doutor falou é exatamente da mesma forma que eu penso. A gente não tem essa experiência para saber. E mais importante que isso, todos os relatos que existem e os estudos que falam são ainda muito poucos para você tirar alguma prova, algum entendimento tácito do que é aquilo. Porque existem muitos relatos semelhantes mesmo, né? Eu estava indo para um túnel branco, claro, né? De ver luzes. Mas isso pode ser muito do que a pessoa também tem de entendimento de espiritualidade antes de ter acontecido tudo, né? Então isso também pode ser uma referência que a pessoa tem lá atrás e que ela vem pela cabeça dela e ela começa a falar acreditando que aquilo é verdade. Tem N coisas, né? Porque a gente pode imaginar algo, como pode ver algo. Ver algo, né? E como é que a gente vai entender Isso aí. nesse... Interessante isso mesmo, né? Isso eu acho muito, muito importante, essa colocação, porque tem um termo que a gente tem que estudar, e ele estuda, e eu também já estudei e continuo estudando, um chamado cérebro, o outro é a mente. Tem uma diferença. Quando eu vejo um cérebro ali, quando eu estou operando, onde está a mente? Aonde está a alma? Tá eu não vejo. Tá vendo? Então, olha só. Eu não vejo. A despedida. E aí tem uma antevisão. Isso está aqui dentro, numa massa encefálica? Ou é uma coisa além? Eu não sei. Pois é. São os mistérios que aí entra a fé também. Quer ver? Olha, a despedida, que ela é independente de qualquer coisa. A hora de dar despedida é muito dura para todos nós. Mas necessário, como podemos ver nesta cena do filme, como era antes de você. Vem cá. Mais perto. Olha pra mim. Por favor, olha pra mim. Não consigo. Dane-se. Tenho que ver seu rosto. Tenho que ver esse seu rosto. Mesmo que esteja vermelho e inchado. Você mesmo é insuportável, sabia, Will Traynor? Então o mundo vai ser definitivamente um lugar melhor sem mim. Não. Não vai. Não fica triste, Clark. Me conta uma coisa boa. Queririria viver lá 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 bola ronquei do seu lado. Foi lá 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 que eu nasci li 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 li. Você vai ficar? Pelo tempo que quiser que eu fique.
legal, né? Tá aí, ó, são momentos que fazem parte da vida humana e nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Eu sei que não é fácil, por isso precisa da psicologia, precisa da espiritualidade, precisa de bons médicos, né, doutor? Pra gente saber lidar com esses momentos que todos nós um dia experimentamos ou com pessoas que nós amamos ou com as nossas próprias vidas, não é? Vamos passar por isso. Eu agradeço muito ao doutor Vanderlei. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Estou à disposição. Possamos tratar de vários assuntos aqui. Muito obrigado, doutor Vanderlei. Obrigado a todos vocês. Bom trabalho para o senhor. Meu querido Gabriel, sempre é muito bom ter você aqui. Prazer viu? de novo estar Faz parte aqui. da casa já.